As dietas pobres em alimentos crus, que são ricas em carboidratos vazios e repletas de carnes putrefatas e frituras venenosas, é responsável por essa grande deficiência. As pessoas estão comendo muito esse tipo de alimento. São as chamadas dietas de caloria vazia. Estamos vivenciando o esgotamento dos solos. A terra está cansada, porque é utilizada para o plantio de determinadas culturas por um tempo muito longo. E entre as safras, não há um tempo suficiente para a devida recuperação. Os agricultores tradicionais usam fertilizantes viciados, que eles possuem poucos minerais. Os mesmos são insuficientes para você melhorar a qualidade da cultura plantada. Os alimentos que eram produzidos há 100 anos atrás, eles continham muito mais nutrientes. Tem uma foto aqui bem antiga, gente. Essa foto aqui tem 100 anos, tá? Eles tinham muito mais nutrientes do que os que são gerados hoje. Nós podemos vê-las, essas plantas, essas frutas, essas verduras, na pintura de Albert Eckhout. Aqui, essa pintura é muito antiga e foi realizada durante o domínio holandês em Pernambuco. Nessa época, elas tinham muito mais nutrientes do que hoje. Essas frutas foram, de repente, colocadas para o pintor fazer ao vivo e elas realmente eram muito melhores do que hoje. Nos dias de hoje, existe uma falta muito grande de micronutrientes, que são as vitaminas e minerais e os fitonutrientes, que são essas moléculas que eu falei que fazem parte dos vegetais e são fundamentais para a saúde. Também existem deficiências que são próprias de uma determinada região. O solo brasileiro, por exemplo, é pobre em magnésio, porque nosso país não tem vulcão. Se o nosso país não tem terras vulcânicas, tem pouco magnésio. Isso é diferente de países como o Japão, por exemplo. Além disso, os adubos que são usados nas culturas brasileiras não contêm magnésio. Por conta disso, as hortaliças e frutas são pobres nesse nutriente. O resultado é a insuficiência nutricional deste elemento fundamental para a saúde. O efeito principal é o aparecimento de algumas doenças típicas da falta de magnésio, como morte súbita, arritmias cardíacas, hipertensão arterial, está aí uma pessoa tirando a pressão, hipertensão arterial, insônia e, finalmente, ansiedade. Antes de tudo, nós precisamos entender o que é nutriente. Vocês acham que essas imagens aqui, essa imagem aqui, tem nutriente para te alimentar? Pode ser muito saboroso, muito gostoso, maravilhoso. Mas isso aqui tem nutrientes para dar para as suas células as moléculas que elas precisam para funcionar? A resposta é não. Aqui temos só energia, muita caloria vazia, além de um recheio completo de toxinas. Toxinas que estão presentes aqui, porque foram feitos com fritura, que irão te matar aos poucos. Ah, você pode pensar, doutor Marco, o senhor está exagerando. Não estou. Infelizmente, eu não estou. Não pense que eu fico feliz em dizer isso para você. Eu também, no passado, gostava muito disso aqui. Eu deixei de comer carne em 1992. E a batata frita eu ainda gosto, mas não como. É muito saboroso, mas não é bom para a saúde. Agora, e essa outra imagem aqui? Aqui. Vocês acham que esta imagem tem nutrientes? A resposta é sim. E como tem? Aqui nas frutas, nas verduras, na maçã, na romã, você tem baixa caloria e muito nutriente, gente. Uma fruta dessa tem mais de 1000 nutrientes diferentes, de compostos fenólicos, fitonutrientes que nós ainda nem sequer conseguimos estudar. Eles existem, eles estão lá e o nosso corpo precisa deles. As frutas e verduras têm pouca energia, mas são riquíssimas em nutrientes, que dão às células o material para que elas possam sintetizar enzimas, proteínas, hormônios e funcionar com 100% de sua eficácia. Um nutriente é qualquer elemento da natureza ou molécula, o qual a célula precisa, necessita para realizar suas funções. O corpo precisa de várias, milhares de substâncias para que ele possa funcionar e dar conta de todo o trabalho da fisiologia.
Os nutrientes estão presentes nos alimentos. São fundamentais para a vida e os processos metabólicos do corpo humano. Eles são moléculas que se encontram organizadas na forma de alimentos. Esta ordem é mantida pela sabedoria da natureza, pelo nosso Criador, por Deus, que contém uma ciência, gente, muito mais avançada do que essa ciência humana. Essa ciência humana não consegue nem atacar a chuteira da ciência de Deus. O alimento contém uma ordem interna, um elevado grau de organização em suas moléculas. A vida do corpo humano se mantém às custas de uma constante entrada dessa ordem que está presente nos alimentos. E essa ordem será usada pela maquinaria bioquímica do corpo para que o organismo consiga conquistar a homeostase. Para isso, o corpo humano absorve ordem e elimina desordem. A ordem entra, auxilia o corpo a manter a homeostase, que significa o caminho do meio. O caminho do meio do organismo, o equilíbrio. É o equilíbrio perfeito alcançado para que as concentrações das diversas moléculas dentro do nosso corpo estejam ideais. E essas moléculas bem concentradas, na medida certa, elas se tornam néctares. O corpo precisa de várias moléculas circulando por ele, dentro do que nós chamamos de meio interno. Eu já expliquei para vocês o que é o meio interno. O meio interno é um conceito da fisiologia bem antigo. Meio interno significa o ambiente interno do nosso corpo. É o ambiente interno de dentro do corpo, porém fora das células. Então, quando você observa, por exemplo, o interior do citoplasma de uma célula, ele não é o meio interno. O meio interno é aquele espaço entre as células. O meio interno é onde está circulando o sangue dentro dos vasos. Então, o meio interno é esse espaço dentro do corpo, meio ambiente de dentro do corpo, que precisa estar em condições ideais. Quando essas condições estão ideais, dá-se o nome de homeostase. É como se a homeostase fosse a meditação do corpo da gente. É quando o nosso corpo está em harmonia e equilíbrio. E aí você sente um profundo bem-estar e você sente saúde em todos os níveis. Os alimentos são fundamentais para que o corpo consiga esse caminho do meio. Ele precisa de uma determinada quantidade dos alimentos, uma concentração ideal, para que possa estar em equilíbrio e manter a balança do ponto de ajuste fisiológico. Para isso, o organismo precisa absorver determinadas moléculas e mantê-las numa concentração perfeita. Nosso corpo é muito inteligente. Ele sabe qual é essa concentração. Ele sabe qual é a concentração para que o corpo não resvale para o desequilíbrio, que nós chamamos de distase. A distase é o contrário da homeostase, quando o organismo se mantém em falta ou em excesso de algum composto. Gente, se está faltando alguma coisa, vai ter problema. Se está com excesso de alguma coisa, também vai ter problema. Esse é o segredo para a gente entender o que é saúde. Distase é exatamente o contrário de homeostase. Quando faltam nutrientes, o corpo vai entrar em distase. Nós sabemos que o corpo funciona para manter-se como um todo único. Claro, como um ego biológico, destacado do meio ambiente. Ora, qualquer animal, qualquer planta, qualquer ser vivo, ele é um ego biológico, ele tem uma individualidade. O ambiente agride o organismo. E a chamada inércia das coisas tenta levar o corpo para a distase. Ora, a tendência sempre é a distase. Se alguns órgãos, como o fígado e os rins, por exemplo, pararem de funcionar agora, rapidamente você terá um acúmulo ou uma falta de alguns compostos dentro do corpo. Tanto a falta como o excesso levam o corpo inevitavelmente à distase. A doença é a realização da distase, a perda da homeostase e a incapacidade do organismo, naquele momento específico em que ele está em distase, de retornar para o que nós chamamos de equilíbrio. Portanto, para que possamos manter o meio interno no equilíbrio perfeito entre as moléculas, o corpo precisa eliminar moléculas para que possa mantê-las numa concentração ideal. Portanto, para que possamos manter o meio interno em equilíbrio perfeito das moléculas, o corpo precisa eliminar moléculas para mantê-las numa concentração homeostática. Se está em excesso, vai precisar ser eliminado pelas vias de eliminação. E também vai precisar absorver, certo?
determinadas moléculas para que elas possam estar numa concentração ideal também. E essas moléculas são os nutrientes. Isso é fundamental para que o corpo atinja a homeostase, com as células podendo realizar, enfim, as suas funções em perfeição. O metabolismo se fundamenta na construção e desconstrução, como nós já falamos anteriormente. O organismo se mantém desmontando estruturas moleculares e construindo outras, num constante embate, numa luta contra as forças da inércia. O que são essas forças da inércia, gente? É uma tendência para a morte, é uma tendência para a doença, é uma tendência para o desequilíbrio. O corpo precisa fazer um esforço grande para se manter em homeostase. E para isso, gente, ele precisa estar bem nutrido. Com falta de nutrientes, teremos problema. Com falta de minerais, com falta de vitaminas, o corpo vai sofrer para conseguir manter a homeostase. O metabolismo necessita de moléculas que vêm de fora. Então você precisa todo dia ingerir carboidratos, enzimas, vitaminas, proteínas, gorduras. Elas são ingeridas na alimentação para que o corpo consiga se renovar perfeitamente, utilizando-as como matéria-prima para sínteses diversas, para a síntese de outras moléculas que estão faltando. Se faltarem moléculas, se faltarem nutrientes, nós teremos graves problemas. Se alguns nutrientes essenciais faltarem, abrem-se as portas para várias doenças. Nós podemos dividir os nutrientes em dois grandes grupos. Os macronutrientes, que são as proteínas, carboidratos e gorduras, que nós já falamos aqui várias vezes para vocês, e os micronutrientes, gente. E são esses o assunto mais específico desse curso inteiro, que são as vitaminas, os minerais, a água e as fibras. Agora nós vamos falar sobre os macronutrientes, as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Esses eu acho que você já conhece bem, o que eles são e quais as suas funções. Para que o organismo possa realizar o metabolismo com perfeição e ganhar o presente da homeostase, ele precisa estar bem nutrido de macronutrientes. Desses macronutrientes, que são as proteínas, carboidratos e gorduras, e também dos micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, a água, as fibras e os fitonutrientes. Quando nossa alimentação é composta primordialmente desses alimentos, esse aqui, por exemplo, nós estamos bem nutridos dos macronutrientes. Tem muita gordura, tem muito carboidrato, tem muita proteína, mas nós vamos estar profundamente desnutridos do ponto de vista dos micronutrientes. Agora, quando nós nos alimentamos desses alimentos aqui, que estão aqui no slide, frutas, verduras, nós estaremos nos nutrindo, nós estaremos incorporando ao organismo milhares, gente, são muitos, milhares de fitocompostos, que são moléculas dos vegetais, que são fundamentais para que o nosso organismo possa funcionar bem. Aqui, com esse slide aqui, azeite de oliva, esses vegetais, nós estamos nos alimentando de néctares, de moléculas divinas que ajudam a curar doenças e a prevenir doenças. Quando nós nos alimentamos de frutas e verduras, estamos inserindo um alto percentual de nutrientes em nosso corpo, os chamados micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, os fitoquímicos dos vegetais. Com isso, as chances de uma pessoa adoecer são muito menores.